boa tarde para você que está assistindo essa live gravada. Seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos trazer aqui o conceito de memórias gestacionais. O que eu quero te trazer com isso? É muito importante a gente lembrar que para a gente estar aqui, a gente precisou passar por um processo gestacional. E só o fato da gente passar por esse processo, a gente já vem com muita informação. É claro que é um processo que a gente não lembra, né? Porque era um processo onde a gente estava em processo de formação celular. Só que tudo aquilo que a nossa mãe vive, nesse momento a gente pega como nosso. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Quero te contar a minha história com relação a isso e comentar como mulheres estão se livrando da ansiedade quando elas conseguem entender a raiz dela. E que muitos casos que eu tô presenciando tem a ver com as memórias gestacionais. Então vamos lá, se você é nova aqui, se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna, eu sou terapeuta, sou especialista em ansiedade e conversando com milhares de mulheres, eu venho percebendo o quanto essas memórias lá da gestação, onde essas mulheres ainda não tinham percepção de quem elas eram, elas ainda estavam em processo de formação, podem hoje sim ocasionar questões na vida adulta, quando a gente não olha. Então, vou começar contando um pouquinho da minha história para você ir interligando os pontos, para ver se de repente não é parecido com a sua história. E a gente vai fazer um desenrolar disso, tá? Então, vou abrir um pouquinho aqui na minha vida pessoal. A minha mãe morou por muito tempo no interior. E por questões que eu não vou entrar aqui, que é muito mais sobre o histórico dela e não sobre o meu, ela saiu da região onde ela morava e foi morar em Curitiba. E aí ela conheceu meu pai, enfim, começou toda uma história. E eu sou a quinta filha, na verdade a sexta, porque uma antes de mim acabou acontecendo um processo de aborto natural, né? Então isso é bastante comum, né? Hoje a gente escuta bastante sobre isso, é muito triste, mas é uma realidade. Mas vamos lá, pensando que minha mãe veio do interior, extremamente humilde, o meu pai também, ambos se encontraram e tiveram tantos filhos assim. Você imagina que eles tiveram uma educação terapêutica? Eles tiveram com quem conversar sobre coisas da psique? Não, né? Os meus pais, eles têm hoje porque eu sou terapeuta e eu trabalho com eles. Eu faço questão de trabalhar não só comigo, né? Para o meu crescimento, mas também para minha base, para os meus pais. Então, hoje eles entendem um pouco melhor e são os primeiros a ver os meus vídeos, a acompanhar as minhas coisas e entender um pouco mais como funciona isso. Mas lá atrás, não. E graças a Deus que eles me deram a oportunidade de eu estar aqui, eu sou muito grata, mas eles eram de fato pessoas que não tinham muito entendimento, né? Assim, com relação a essa parte, a importância disso. E durante o processo gestacional, da minha gravidez, né, da minha mãe, foi uma gravidez muito complicada e eu sei disso porque ela me conta, né, ela me trouxe informações sobre isso. Então é muito importante, se você tiver como conversar com a tua mãe, né, saber de detalhes da sua gestação, saber como foi, é legal, porque assim é uma forma também de você, caso a sua mãe seja viva, né, de você ter uma troca gostosa com ela, entender como funcionam os processos. E aqui é muito importante, não é um momento de você julgar nada, é um momento de conversa mesmo, sabe? Aquela conversa que você muitas vezes quer para entender como foi, como funcionou. Isso é bem importante e eu dentro do processo terapêutico indago muitos pacientes. Tem alguns que falam para mim, Bruna, eu sei porque minha mãe disse, né? Outros, eu vou conversar com minha mãe. Então, de certa forma, a sua mãe, a percepção dela enquanto ela estava, né, grávida, altera muito a forma que você vai vir. Claro que você tem autonomia para mudar, né? A gente tem autonomia para mudar o tempo todo, a gente pode mudar, mas a nossa estrutura familiar, eu entendo que ela é, de certa forma, uma escolha nossa, né? Isso é uma crença minha e você não precisa concordar comigo, mas eu acredito muito que a gente veio nas famílias que a gente precisava vir, pelos nossos desafios. Mas é aí que tá.
Desafio entendido, vamos pro próximo? Ou eu vou ficar aqui numa rodinha de hamster até não aguentar mais, né? Então, a gente tem a oportunidade o tempo todo de fazer essa mudança. Então, voltando lá para a história da dona Salete, da minha mãe, ela, quinta filha, né, esperando, ela tava com 36 anos e os meus irmãos, todos um pouquinho mais velhos, você imagina a cabeça dela, né? Então, eu sempre falo pro paciente, eu quero que você pense que a sua mãe teve você, mas ela continua vivendo, ela continua tendo o processo da vida dela. A mãe não para, né, para ter o filho. Infelizmente, a gente tem várias coisas, várias demandas, a vida vai acontecendo. Então, ela ficou muito preocupada em não conseguir dar o suporte para os filhos que ela já tinha e para mim, né? Então, assim, olha a ignorância, no bom respeito, no sentido de não saber a informação, né? Não de burrice, nada disso. Pelo contrário, minha mãe pode não ser a pessoa com muitos diplomas, mas ela é muito esperta, ela é muito inteligente para tudo aquilo que é necessário, né? Então, naquela época, 36 anos, ela... Inclusive, eu estou com 36 anos agora, olha só que interessante. E aí, no final das contas, ela ficou muito preocupada, porque ela pensou que eu poderia vir com alguma deficiência, né? Porque naquela época, mulheres que engravidavam mais tarde poderiam sim sofrer algum tipo disso, né? Era falado sobre isso, até um certo medo, um certo tabu. E a minha mãe não fez exame para saber qual que era o meu sexo, mas eles queriam uma menina, porque já tinham 3 meninos e uma menina, né? Então, quando eu nasci foi uma festa saber que eu era uma menina, mas a primeira coisa que minha mãe foi fazer, ela conta essa história, é muito engraçado, é ver se eu tinha todos os dedinhos, né? Todos os dedos da mão, todos os dedos do pé, se eu tinha tudo no lugar, porque essa era a preocupação dela. Então, juntou tudo, juntou o financeiro daquela época que não era dos melhores, juntou o medo dela de repente, eu não ser perfeita, né? No sentido de corpo, de detalhes. E eu fico imaginando a cabecinha dela, né? Pra todo esse processo. Porque uma gravidez não é rápido, né? O processo é demorado, é quase 1 ano ali, né? 9 meses. Então, eu sei que foi muito difícil porque ela me falou, né? E por que eu tô te contando tudo isso? Porque isso é parte da minha história. E por mais que eu queira... eu tenho hoje um perfil mais ansioso, né? Dentro da visão onde eu estudo, a gente tem 2 perfis. Um perfil, claro que pode oscilar, mas ou a gente tem uma tendência de ter um perfil mais ansioso, que é aquela pessoa que tá sempre lá na frente, tá planejando o futuro. E a gente tem um perfil daquela pessoa que é um pouquinho mais com falta de energia, que pode até beirar uma depressão. Então, claro que na vida a gente pode oscilar entre os 2, mas a gente tem uma tendência de ser um deles. E eu tenho um perfil um pouquinho mais ansioso. Isso se dá também a esse processo gestacional. E aí eu posso culpar minha mãe, sentar aqui e chorar, ou começar a pensar em processos para melhorar isso. E é claro que eu peguei a segunda opção. Só que até eu conseguir ter compreensão disso, não foi só conversando com a minha mãe. Foi dentro do processo Seven Healings que isso veio para mim na hora certa. E eu consegui compreender aquela 8ª maior sobre o meu processo de autoconhecimento, para que eu pudesse me liberar disso. Então, tem um perfil mais ansioso, mas hoje ele é extremamente controlado. Quando eu começo a ficar um pouco mais ansiosa, porque isso acontece, eu já sei o que eu tenho que fazer e eu já driblo o meu sistema nervoso para falar para ele, dando um olé. Opa, peraí, deixa pra mim que eu que tô no controle. Então, a gente tá se conversando muito bem. Mas esse é um processo que demorou muito tempo. Quando eu tinha, eu acho que 26 anos, mais ou menos. Eu tava num processo que eu não gostava de onde eu tava trabalhando. Eu não queria ficar fazendo aquilo que eu tava fazendo por muito tempo, mas também eu não sabia o que eu queria, né? Então, eu comecei uma busca muito grande. E na época eu namorava, meu namorado falou pra mim assim, olha, não dá, você tá muito doida, procura uma ajuda, né? E aí, tá muito eufórica, tá muito brigona, então vai atrás de uma ajuda. E aí eu fui atrás de terapia e na época eu não tinha como pagar a terapia, eu fui parar no psiquiatra, 20 e pouquinhos anos. É história comum, né, do brasileiro. E aí no final das contas o psiquiatra muito bacana, conversou comigo, me explicou, mas ele me entupiu de remédio, né, eu já sabia que isso ia acontecer e eu não me adaptei.
Não me adaptei. Eu fiquei por um bom tempo. Eu não sabia o que que era dor, o que que era amor, o que que era nada. Eu simplesmente fiquei apática. E aí eu comentei com ele, eu falei assim, acabei engordando, aquela minha disposição, aquele meu ânimo, ele foi pelo ralo, né? Assim como eu não brigo, mas eu também não tenho vontade de viver. E ele falou, não, vamos trocar. Eu já tava 8 meses tomando. E aí eu falei pra ele que não. Naquele dia eu olhei pra ele, eu agradeci e eu falei que a partir dali eu ia tentar de outra forma e que se caso eu não conseguisse, eu ia voltar a conversar com ele. Pedi pra que ele me ensinasse o processo de desmame e foi assim que aconteceu, né? Eu não tô aqui falando pra você, caso você tome medicamento pra você fazer igual a mim, tá? Cada pessoa tem o seu time. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Depois de um tempo, né, depois dessa fase, eu mudei de emprego, eu fiz outra formação, eu fiz várias coisas porque aquilo estava me movimentando. A ansiedade, ela veio num momento para falar, Bruna, não tá legal, faça alguma coisa. Não adianta você sentar em cima do problema e ficar tomando remédio, que isso não vai resolver, né? Então, o que que eu fiz? Tomei as rédeas da minha vida, comecei a fazer coisas diferentes, mudei um pouco o foco e as coisas começaram a entrar no eixo. Porém, passou um tempo e vieram muitas coisas na minha vida. Nesse meio tempo, pedi demissão de um emprego que eu amava, mas eu entendi que ali já tinha parado meu processo. Logo depois, eu tive uma separação. Ou seja, a minha vida que estava entrando, estava toda no eixo, toda bonitinha, ela degringolou de volta. E aí o que aconteceu? Crise de ansiedade de volta. Burnout. Nessa época eu ainda não conhecia a Seven Healings. Eu falei, caramba, eu vou ter que tomar remédio de volta, né? Eu pensei comigo, eu falei, na minha cabeça era só isso que existia, porque dentro do processo terapêutico é muito demorado para você conseguir chegar num ponto de autocontrole, do tradicional. Eu falei, caramba, eu vou ter que ir atrás, né? Beleza, fui lá de volta. E aí, nesse meio tempo, eu encontrei a Seven Healings, encontrei formas de tratamento naturais, e mais importante, né, que são de fato algo que vai ser pra minha vida, né, porque eu tô entendendo como funciona, não simplesmente tapando só com a peneira com medicamento, né, então a terapia tradicional de fala, ela de fato é muito importante, só que eu sempre falo isso aqui, mas é muito importante reforçar, ela vai te ajudar a organizar o teu consciente. Né? Então, assim, beleza, eu sei que eu tenho um trauma, eu vou lá, eu converso sobre aquilo, eu resolvo muitas coisas, mas e o teu subconsciente, que tem 95% de todas as informações da tua vida? Se você não consegue organizar ele de alguma maneira, isso fica te tomando energia, né? Fica te tomando tempo. E esse processo terapêutico, ele é muito ágil exatamente por isso. Porque é através da tua queixa, né? Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo aqui. Ansiedade, crise, burnout, insegurança, insatisfação, incapacidade, né? Eu trago esse sintoma, né? O paciente traz para mim o que ele está sentindo e através disso, dessa queixa, a gente consegue entender a raiz do problema, né? Então, eu tô te falando que a minha história de ansiedade, ela tá baseada em memória gestacional. A sua pode não estar. Essa é a minha história. Eu dividi com você um pouco da história da minha família, né? O meu enredo familiar. E eu sei que, assim como eu, existem várias mulheres que eu já atendi e que passaram por processos muito parecidos, porque, como eu disse, né? A nossa mãe continua vivendo, ela não para a vida dela para ter a gestação, né? Então, isso fala muito sobre ela. Mas eu associo aquilo como uma verdade absoluta pra mim. Porque eu ainda sou muito nova. Eu ainda não tenho noção. Só que depois, o que acontece? Na vida adulta, eu continuo, pelo meu subconsciente, acessando aquela questão antiga. Porque a gente tem uma tendência, né? O ser humano, ele trabalha por associação. Nosso cérebro, ele tenta não ter muito esforço, né? O quanto mais ele puder colocar em quadrantes e deixar aquilo ali sem ter que digerir muito, pra ele é melhor. Até porque, às vezes, esse processo de digerir demais faz a gente sofrer. Então, ele quer a vida boa, ele quer facilidade. E aí, o que acontece? Quando eu já vivi algo, ou imaginei algo, ou eu presenciei algo, aquela coisa nova que tá vindo pra mim,
ela entra como um choque. Ela não entra como uma possibilidade. Ela já vem com uma relutância. E aí o que você precisa fazer? Você precisa analisar se esse teu medo é um medo relacionado a esse passo que você precisa dar, ou ele é um medo relacionado a algo que você nem sabe de onde está vindo. Entende? Isso é muito importante, porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente consegue compreender quais são os nossos gatilhos, os nossos sabotadores, quanto mais a gente consegue compreender os pormenores da nossa vida, mais a gente consegue dar aquele olá. Sabe que eu falei agora há pouco, aquele olé que eu dou na minha ansiedade? Eu falo pra ela, opa, peraí, dona moça, senta ali que agora é comigo aqui. A gente precisa se conhecer para conseguir ter essa tomada de decisão, né? Então, esse processo gestacional, ele é possível sim ser aberto para você dentro do processo Seven Healings, dentro da terapia. Porém, o que dita aqui, o que vai vir, o que não vai vir, é o teu corpo, né? Então, de novo, a gente vai trabalhar o teu sintoma, a tua queixa, aquilo que você, de repente, não fala pra ninguém, aquilo que, de repente, você nem lembra, que você nem sabe, mas tá aí. E aí, a gente olha pra isso, e isso tem muita informação, né? O teu corpo, ele achou uma maneira de falar pra você que não tá tão legal, então ele vai trazer o sintoma. E aí, através do sintoma, a gente acessa a cura. Porque o teu corpo é capaz de fazer o processo de autocura. Só que se você tá confuso, se você não sabe, você concorda que é difícil? Né? Infelizmente, a gente não tem como parar a nossa vida e só agora olhar para o nosso lado emocional. A vida tá acontecendo, a gente tem demandas, a gente tem coisas para fazer. Né? Então, esse é um processo que eu gosto muito, porque eu sempre fui uma pessoa de entrar muito de cabeça nas coisas. E é um processo que te traz respostas, né? Então não é uma coisa aberta que você fica ali anos e anos para conseguir entender. É um processo que ele é pontual. Então ele consegue te trazer leveza para aquilo que você tá sentindo de dor, né? Então eu atendo pessoas que passam por crises, sim, mas eu atendo também pessoas que querem dar um up na sua vida, querem dar um up na sua carreira. Recentemente eu recebi uma paciente mencionando: minha vida tá ótima, meu trabalho tá bom, as coisas que eu tenho que fazer estão caminhando, meu financeiro tá estável, só que a minha vida pessoal, a parte mais, sabe, que eu preciso fazer as coisas por mim, eu não consigo, tem alguma trava. E aí eu parei e falei pra ela, isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente tá assim, a gente tá bem, a gente não para pra olhar. Só que se a gente para pra olhar nessa vírgula, o quanto isso pode trazer um potencial gigantesco de crescimento não está escrito. E também uma coisa mais do que importante é, às vezes a gente acha que prosperidade é o financeiro. Às vezes a gente acha que tendo um financeiro estável, estando em paz com a família, tá tudo bem. Mas aí você olha pra você não se enxerga no espelho, você tá acima do peso, você não se gosta, você não consegue ver essa personalidade que tá intrínseca ali dentro de você, de uma forma que você consiga se expressar, você tem amarras. E aí isso não é prosperidade, porque prosperidade é você conseguir olhar para as esferas da tua vida de uma maneira contínua. Não é só uma estando boa, não é só teu financeiro tá legal, não é só tua carreira tá legal, e aí todo o resto tá em frangalhos. Então a gente precisa assim olhar. E a maior parte das pessoas que eu converso estão sim em processo de crise porque elas não tiveram essa sacada de ver isso antes. Elas deixaram passar e tá tudo bem, tem como a gente resolver. Mas você entende que muitas vezes a gente tem sinais e a gente simplesmente fala, depois eu vejo. Acho que isso agora não é tão importante. Eu tenho que validar outras coisas, o outro pra mim é mais importante, eu não posso pausar o meu trabalho. Eu até vou ter um período de férias que de repente eu poderia olhar pra isso, mas não. Eu vou preferir viajar, gastar o dinheiro com isso, tá tudo bem, são escolhas, né? Ou pior ainda, não é nenhuma questão de viajar e sair, mas uma questão às vezes de se afogar em algumas mágoas, né? Tem pessoas que, aqui a gente já entra em outro conceito, mas tem pessoas que utilizam para conseguir fugir do que elas sentem com bebida, outras pessoas com outras coisas.
Algumas pessoas se distanciam, acabam ficando isoladas e aí acabam tendo uma depressão. Então isso é muito sério, né? Eu tô falando aqui de uma maneira lúdica, solta, mas isso é muito sério. Então, se você tá passando por um processo onde você sente que é importante você dar uma pausa, mas não dar uma pausa não assistida, uma pausa com uma profissional que vai pegar na tua mão e vai te direcionar, pode ter certeza que o teu lugar é aqui. Se tratando de ansiedade, se tratando de questões onde você se sente insegura, impotente, incapaz. Essa é a melhor ferramenta que você pode ter na tua mão. Se você quiser saber um pouco mais como isso funciona, né? A ideia aqui era trazer um pouco mais da ideia, mas aproveitando, coloca a palavra autocura nos comentários, que você vai receber um material explicando a parte um pouco mais didática, né? Porque aqui eu tô numa conversa com você, mas um pouco mais no detalhe como isso funciona. Eu tenho certeza que essa terapia vai mudar a tua vida, assim como ela mudou a minha. E quando a gente entende aonde está o nosso porquê, a gente consegue ter espaço para poder olhar para as outras coisas. Quando a gente consegue compreender aonde estão os nossos gatilhos, a gente tem liberdade. Porque é através da gente conseguir compreender como a gente funciona, não é querendo mudar o que passou, né? O que passou tá lá no passado, mas é a partir daqui a minha postura com relação a isso. Então, se você tá preparada para isso, se você de fato tá querendo dar um start na tua vida aí, ou talvez não um start, mas, né, melhorar um pouco mais, tenho certeza que esse processo é para você. Uma excelente tarde e até a próxima.